Esta manhã ela nos fala algo extremamente maravilhoso. O momento era triste. O povo de Deus estava passando por um momento triste, um momento no qual viviam aprisionados, um momento no qual o povo de Deus viviam passando por um momento muito difícil. Mas o clamor deste povo chegou aos ouvidos de Deus. E a palavra de Deus ela vai nos mostrar um momento no qual o povo de Deus estava saindo daquele lugar, saindo do lugar de desprezo, saindo de um lugar de aprisionamento e indo com destino a Canaã celestial. E esse texto ele vai nos mostrar as maravilhas e as coisas que Deus tem feito na vida do povo de Israel e que tem feito até hoje na vida do povo de Deus na sua igreja. E o que eu quero falar nesta noite para você é algo especial. O que eu quero falar nesta manhã para você é: obedeça a voz de Deus. Não importa o que você esteja passando, não importa a dificuldade que esteja à sua frente, não importa os obstáculos que o inimigo tenha posto para que você não possa ultrapassar, simplesmente obedeça a voz de Deus. Aonde você estiver, na sua casa, no seu cantinho, no seu lar, ouvindo esta palavra de poder, esta palavra de autoridade, esta palavra que está vindo direto do céu, eu quero dizer algo especial para você: obedeça a voz de Deus. Nós estamos passando por um momento difícil. A economia do país está entrando quase em colapso. As pessoas estão reclamando dos altos preços, de muitas coisas que têm acontecido. Guerra tem acontecido em países e as consequências nós já estamos passando por aqui. Em todos os lugares as pessoas estão vivendo um dilema. Muitos estão completamente perdidos. As notícias ruins de morte estão bombando na internet, nas redes sociais, nos jornais, nas TVs, em todo o país e em todo o mundo. E muitos estão apavorados, com medo, voltando. Outros estão temendo a morte e não estão sabendo o que fazer. Muitos murmurando, reclamando, olhando para esse processo de pandemia e dizendo: neste momento eu já não aguento mais, é momento de voltar, é momento de regressar, é momento de desistir, é momento de parar, porque eu já não estou aguentando mais essa situação. É momento de guerra, as coisas estão aumentando, eu já não consigo mais amparar minha família, eu já não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Mas muitos, debaixo da autoridade desse Deus, muitos entendem que a melhor coisa é trabalhar, é buscar. Muitos estão aceitando a Jesus, considerando que a melhor coisa é estar ao lado de Deus, perto de Deus, que a hora não é para parar, que a hora não é para regressar, que a hora não é para desistir. E a palavra de Deus nesta manhã, ela já começa dizendo para você que a ordem de Deus não é para você parar, não é para você desistir, não é para você ficar estagnado no seu canto, murmurando, reclamando, dizendo que não vai dar certo. Se você acredita em um Deus poderoso, em um Deus que cura, que liberta, que salva, que transforma, nesta manhã de segunda-feira, Deus está dizendo, Deus está dando uma ordem e dizendo: é para marcha. A ordem de Deus nesta manhã para a tua vida, para a tua casa.
A ordem de Deus nesta manhã, para que você entenda que Deus tem poder, para que você entenda, para que você saiba obedecer aquilo que Deus colocou no teu coração. A ordem de Deus nesta manhã, como diz o versículo que nós lemos no capítulo 14 e no versículo 15 de Êxodo, Deus estava dizendo ao povo: não importa a multidão, não importa os tropeços que estão vindo, não importa as pedradas, a ordem é para você marchar. Deus estará à frente do caminho. Deus é solução na tua vida. Não é momento de você olhar para trás, não é momento de você desistir. Por mais que as adversidades estejam se aproximando, não faça como a mulher de Ló, que Deus disse saia, que Deus disse não olhe para trás, vai com a tua família, mas não olhe para o que está acontecendo, porque o que já passou não faz mais parte, o que já passou, não olhe para os acontecimentos que aconteceram lá atrás. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando da tua família, eu estou cuidando do teu lar, eu estou cuidando do teu trabalho. Não se importe se estão dizendo que vai fechar as portas, eu estou cuidando da tua saúde, eu estou cuidando do teu ministério, mas não olhe para trás. A mulher de Ló olhou para trás e ficou lá como uma estátua de sal. E o texto que lemos vai falar de uma história de tristeza, mas também de alegria pela vitória, pela conquista e pela saída do povo do aprisionamento do Egito, da escravidão. E a Bíblia vai dizer que o povo de Israel estava cerca de 430 anos, debaixo de escravidão, e a pior maneira do ser humano passar, e a pior maneira do ser humano viver, é debaixo de escravidão, trabalhando pesadamente, sem direito, sem nada para receber, sem salário, sem liberdade, sem poder tomar decisões da sua vida, sem poder ter liberdade para o ir e para o vir. E foi nesse momento em que o povo estava passando por essa humilhação. Foi nesse momento quando o povo estava passando pela sua maior decepção. Mesmo sendo um povo de Deus, estava sendo envergonhado, estava sendo humilhado pelo povo do Egito. Mesmo o povo de Deus, tendo a maior liderança da terra, que era o próprio Deus, estavam sendo envergonhados, aprisionados, escravos de um povo estranho, de uma nação pagã, de um povo que não acreditava no poder de Deus. É quando o povo desperta, é quando o povo começa a entender que a única solução para se libertar da escravidão, para se libertar do pecado, para se libertar das hostes malignas, é clamando a Deus, é buscando a Deus, é se chegando até a Deus, como o próprio livro de Tiago vai dizer: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. É como o próprio livro de Jeremias, no capítulo 33 vai dizer: clama a mim, responder-te-ei e fazer-te-ei coisas grandes. O segredo ainda é clamar a Deus, o segredo ainda é chegar perto de Deus. E por que eu estou dizendo isso nesta manhã? Porque diante das crises, diante das calamidades, diante do tormento, do desespero, o segredo é clamar a esse Deus poderoso. Por um momento, parecia que Deus tinha abandonado aquela nação. Por um momento, parecia que Deus tinha abandonado o seu próprio povo. Parecia que não havia mais resgate. Parecia que não havia mais solução. Já era mais de 400 anos. O povo estava completamente, no seu sentido, abandonado. Parecia que não existia mais solução para aquele povo. Mas o que eu quero dizer é que Deus não se esqueceu de você. O que eu quero dizer nesta manhã é que Deus não esquece do seu povo.
Por mais que o sofrimento esteja durando, Deus estará ali com você. Deus estará ouvindo o teu clamor. Deus está lembrado de você. Oh, aleluia! E às vezes pelas nossas rebeldias, e às vezes por não ouvir a voz de Deus, e às vezes por nossa desobediência em ouvir a voz de Deus, é por isso que a palavra que Deus me despertou nesta manhã, é de dizer a você: obedeça, 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 faça, aconteça o que acontecer, obedeça à voz de Deus. O povo se lamentava, o povo clamava, o povo já não aguentava mais. No capítulo 2 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que o sofrimento do povo aumentou. O faraó daquela época mandou cada vez mais bater. Batiam tanto que a Bíblia vai dizer que os feitores se cansavam, se fadigavam de tanto bater no povo de Deus. Era humilhação. Mas Deus um dia decide tirar o povo do Egito. Então Deus decide tirar aquele povo. Mas o Egito não era a nação que nós conhecemos hoje. O Egito hoje é apenas uma cidade histórica. Naquela época o Egito era a nação mais poderosa da terra. Naquela época o Egito talvez fosse a nação mais poderosa do mundo. Não se poderia contrariar aquele povo, porque era um povo de guerra, era um povo de mão forte. Mas quando Deus decide tirar, Deus tira. Quando Deus decide salvar, Deus salva. Quando Deus decide curar, Deus cura. Quando Deus decide fazer um milagre na tua vida, Deus faz. O diabo pode se levantar de uma forma grandiosa, demonstrando ser grande, demonstrando ser poderoso, mas maior é Deus. A nação do Egito era uma nação muito forte naquela época. As outras nações vizinhas temiam o poder do Egito. Mas chegou um momento que Deus disse: eu vou tirar o meu povo de lá. Não importa se ela é grande, não importa se o faraó é grande, não importa se eles estão oprimindo. Se eu prometi tirar o meu povo, eu vou tirar, e vou tirar com mão alta, com mão forte, porque eu ainda sou Deus. Se você pensa que essa doença, se você pensa que esse câncer vai tirar a tua vida, se você pensa que essa porta fechada vai impedir do teu emprego chegar, se você pensa que a murmuração que estão falando contra você vai impedir da tua bênção chegar, se Deus está dizendo que vai arrancar tudo que não presta, é porque Deus vai fazer. Se Deus está dizendo que vai tirar, é porque Deus vai tirar. Simplesmente obedeça e acredite na voz de Deus. Porque Ele é poderoso em fazer, Ele é poderoso em cumprir. Então Deus, Ele vai lá no deserto. Moisés já tinha um chamado da parte de Deus. Moisés já era um escolhido da parte de Deus. É quando Deus vai lá na sarça, é quando Deus vai lá no deserto e pega Moisés e diz: olha Moisés, tu farás uma grande obra para a minha vida, tu farás uma grande obra na vida do povo de Israel, tu serás o libertador, tu serás um grande homem, porque eu estarei à frente da batalha, porque eu estarei à frente da tua vida. Simplesmente obedeça e ouça a minha voz. Naquele momento, talvez tenha ouvido Deus os questionamentos de Moisés. Talvez naquele momento Deus tenha ouvido as dúvidas de Moisés. Mas Moisés aceita o desafio. E a Bíblia diz que Moisés já chega no Egito apresentando-se forte, poderoso, operando milagres e com autoridade da parte de Deus. E no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo 17, a Bíblia diz que os sinais acompanharão aqueles que crê. Se você crê nesta manhã, se você está crendo no milagre de Deus, se você crê no Senhor Jesus, te prepara, porque os milagres vão acontecer. Se você crê nesse Deus, se prepara, porque tem milagre para acontecer na tua casa. Se você crê nesse Deus, te prepara, porque tem milagre para acontecer na tua história. E através de você, Deus vai operar milagres e maravilha, porque Ele é Deus.
E a palavra de Deus vai nos mostrar que quando Moisés chega no Egito, chega demonstrando autoridade, pega o cajado, joga, ele se transforma em serpente. Ele pega no final do cajado e ele volta a ser cajado novamente, porque estava transformado em serpente. Coloca as suas mãos dentro da veste e quando tira, as mãos estava completamente cancerígena, estava tomada de lepra. Ele coloca novamente e a mão fica sã. E mesmo assim, diante de tudo isso, o faraó não aceitava, o faraó não acreditava na obra de Deus e não deixava o povo ir. E a mensagem que Deus mandou Moisés falar é essa: deixa o meu povo ir. E o que eu quero dizer nesta manhã para você é que Faraó, ele não deixava o povo sair. Faraó, ele não acreditava em Moisés. Faraó, ele não acreditava nos milagres de Deus. Você pode até ter feito campanha, você pode ter lançado palavras de bênção, ter feito muitas orações e ainda não ter acontecido nada. Você pode ter feito muitas coisas até o dia de hoje e até agora não tem acontecido nada. Você talvez tenha dito: eu vou desistir, porque eu já orei, eu já levantei clamor, eu já jejuei, eu já fiz campanha e até agora nada aconteceu. Mas o que eu quero te dizer é que a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 23 e no versículo 19, a Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Deus e não cumpriria, ou diria a Deus e não faria. Se Deus falou que vai fazer, se Deus disse que vai tirar, se Deus disse que vai salvar, é porque Ele vai fazer. Simplesmente obedeça à voz de Deus. A mensagem nesta manhã para o teu coração é para que você ouva, é para que você escute, é para que você fique atento à voz de Deus, porque Deus nesta manhã Ele quer te salvar. Talvez desde os primeiros minutos que o presbítero Marinho esteve orando nesta live, talvez nos primeiros minutos em que foi entoado o hino da harpa do Senhor, o Espírito Santo já tenha tocado no teu coração e você não tenha percebido e nem observado e nem obedecido à voz de Deus. Mas o que eu queria dizer nesta manhã para você é que simplesmente obedeça, obedeça o chamado, obedeça aquilo que Deus tem proposto no teu coração. Se é para aceitar, aceita, se é para uma grande missão, aceita, se é para uma grande obra, aceita, mas obedeça a voz de Deus. Simplesmente obedeça a voz de Deus. Não mude de direção, não volte para o mundo, não continue do mesmo jeito que você começou o dia, rebelde, triste, desesperado, sem querer ouvir a voz de Deus, sem querer ouvir aquilo que Deus tem proposto no seu coração. Deus quer fazer algo diferente com você, mas a Bíblia diz que Moisés, por inúmeras vezes, falava com Faraó, e ele não queria liberar o povo, ele não queria deixar o povo ir. O coração de Faraó estava cada vez mais endurecido. Ele não ouvia e nem obedecia à voz de Deus através de Moisés. É quando Deus diz: agora eu vou mudar o direcionamento. Até o momento teria sido só com palavra, até o momento era pacificamente, até o momento eu falei para você, Faraó, que era pacificamente. Eu estava simplesmente pedindo, mandando através do meu servo, você liberar o meu povo. Mas se até agora você não me ouviu, se até agora você não me obedeceu, porque quem não ouve a voz de Deus sofre as consequências para com Deus. Você pode até estar dizendo: mas que consequência é essa? As consequências nós não sabemos, porque quem só sabe é Deus. A Bíblia vai dizer que quem planta, colhe. Quem semeia, colhe. Se você plantou maldade, você vai colher maldade. Se você plantou o mal, você vai colher o mal. Porque quem planta algo que não presta, sempre vai colher o que não presta. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus agora muda a estratégia. A Bíblia vai dizer agora que Deus manda as pragas sobre o Egito. E no capítulo 7 do livro de Êxodo, nós já vamos ver a primeira praga.
Quando Deus transforma as águas em sangue, o Egito agora está tomado. Toda a água do Egito, a Bíblia vai dizer, toda a água do Egito foi transformada em sangue. Principalmente a água do rio Nilo, que aqueles egípcios tinham o rio como um Deus. E Deus estava dizendo, até aquele que você considera Deus, eu vou transformar em sangue. Os egípcios preservavam muito a saúde, preservava muito a limpeza. Era um povo que não gostava de sujeira, e naquele momento ficava com nojo da água, não tinha água para beber. Só o povo de Deus na cidade de Gósen que não era afetada. Todo o Egito, fora aquela cidade que estava no meio do Egito, era que não era afetada. E o povo do Egito naquele momento ficava desesperado, sem ter água para beber. As águas do rio tomadas e transformadas em sangue. E eles ficavam sem saber o que fazer, mas o coração de Faraó estava ainda mais endurecido. No capítulo 8 nós vamos ver a segunda, a terceira e a quarta praga. A segunda praga foi a praga das rãs. Para muitos poderia ser até inofensivo, mas eu quero ver se você estivesse no seu quarto, o quarto tomado de rãs, aquele negócio gelado na sua pele, quando você abrisse a panela tomado de rãs, era rãs em todos os lugares e em todo o Egito. Eles entraram em desespero, não sabiam o que fazer. Se ia dormir tinha rãs, se ia tomar banho tinha rãs, nas ruas tudo estava completamente tomado de rãs. Aí vem a terceira praga. E a cada praga que acontecia, Moisés ia lá ao rei, Moisés ia até Faraó, Moisés ia diante daquele homem e dizia, deixa o meu povo ir. Mas Faraó não escutava a Deus, porque Moisés estava falando ali na autoridade da parte de Deus. Então veio a terceira praga, foi a praga dos piolhos. Os egípcios, eles tinham o costume, e a tradição e a história vai nos mostrar que os egípcios tinham por hábito raspar a cabeça, porque eles não gostavam de parasitas, eles tinham medo, eles não gostavam de piolhos, eles não gostavam desses parasitas, tomavam, que podiam tomar o corpo, eles se raspavam todo, da cabeça aos pés, eles não gostavam de pelo sobre a sua pele, para não atrair parasita, e Deus disse, eu vou mandar piolho, e até na cabeça de careca, tinha piolho, para Deus provar que era Deus naquela nação. Deus ainda é Deus, Deus ainda quer libertar, Deus ainda quer fazer algo glorioso na tua vida, simplesmente obedeça a voz de Deus. Mas Faraó estava endurecido. Moisés chega até Faraó e diz, deixa, mais uma vez, deixa o meu povo ir. Faraó não atendeu, veio a quarta praga, a praga das moscas. Se uma mosca, irmão, já faz um estrago terrível em uma casa, se uma mosca varejeira já faz um estrago terrível, quando posa com as suas larvas dentro da comida, quando nos aperreia, quando nós estamos deitados, em qualquer lugar que nós estamos, uma mosca só, imagine uma praga, onde todo o Egito estava tomado, acabando com a alimentação, acabando com a paz daquele povo. Faraó mais uma vez não ouviu a voz de Deus. Faraó e os egípcios não queriam perder a mão de trabalho, a mão escrava daquele povo. É quando Deus manda Moisés e diz, deixa o meu povo ir, obedece à voz de Deus. Faraó não obedece à voz de Deus, vem a quinta praga. E no capítulo 9 nós vamos observar a quinta praga, a sexta praga e a sétima praga. E a quinta praga, a Bíblia diz que Deus manda peste sobre os animais. E no versículo 6, uma curiosidade que você vai entender depois. No versículo 6 do capítulo 9, a Bíblia diz que todos os animais egípcios morreram. Todos os animais egípcios morreram.
Agora imagine um povo que vivia da mão de obra, que precisava dos animais para o serviço pesado, e todos os animais, a Bíblia vai dizer que não ficou nenhum gado, traduzindo, nenhum animal egípcio sobreviveu. E mesmo assim Faraó não deixou o povo ir. E Deus manda a sexta praga. Irmão, se uma simples topada em uma pedra faz um estrago grande de dor em um homem, imagine úlceras. Historiadores dizer que naquele momento a sexta praga teria feridas naquele povo do Egito. O povo não aguentava, caía, morria. Muitos morriam no meio do Egito de dores. Era uma praga terrível, era a úlcera que veio sobre aquele povo, feridas expostas. E mesmo assim Faraó não obedecia à voz de Deus. É quando Deus, ainda no capítulo 9, a Bíblia vai nos mostrar que Ele manda a sétima praga, a chuva de Saraiva. E tem um historiador por nome de Melquita, um rabino, que vai dizer, a história vai dizer, e ele comentando sobre esse assunto, ele vai dizer que não era uma chuva comum, era pedras grandes que destruíam as plantações, que destruíam as casas e que matavam os egípcios na rua. E mesmo desse jeito, e mesmo acontecendo tudo isso, Faraó não entendia. Veio a oitava praga ainda no capítulo 9 do livro de Êxodo. E veio uma nuvem de gafanhotos. Imagine, irmão, você com sua plantação. Naquele tempo não havia outra fonte de mantimento. Era a agricultura que alimentava o povo. Não havia indústria como há nos dias de hoje. Toda a produção de comida, de produção para o povo sobreviver, vinha através da agricultura. E todos nós sabemos, quando há uma praga de gafanhoto, ele devasta tudo. Aquela praga estava devastando o Egito. E mesmo assim Faraó insistia em não obedecer à voz de Deus. Por que eu estou falando dessas pragas? É porque já aconteceram muitas coisas na sua vida. Deus já livrou você da morte. Deus já deu livramento em acidente de carro. Deus já tem livrado a destruição do teu casamento. Deus já tem aberto porta quando você estava passando necessidade, quando você estava pedindo, quando você estava se lamentando e você ainda não observou que você tem que simplesmente obedecer à voz de Deus. E quando não obedecemos à voz de Deus, as consequências, ela é iminente na nossa vida. Faraó não quis obedecer à voz de Deus. É quando Deus manda a nona praga. E no capítulo 10, nós vamos observar o que Deus fez. Deus manda trevas sobre o povo do Egito. É quando Deus fala com Moisés e diz: olha, Moisés, quem é o Deus maior desse povo? Moisés diz para Deus: Deus, eles têm muitos deuses, mas um dos deuses que eles mais adoram, que eles mais respeitam, é o Deus Ra, é o Deus Sol. Então se eles respeitam o Deus Sol, se eles têm como autoridade o Deus Sol, eu vou mandar treva, eu vou apagar o sol, para eles entenderem que eu mando no sol, eu mando na lua, e eu mando na terra. E houve treva sobre o Egito. Eles adoravam o sol, eles adoravam o Deus Ra, e Deus disse: eu vou apagar e vou mandar trevas sobre o Egito, porque eu sou Deus. Eu ainda mando no céu, eu ainda mando na terra, eu ainda mando nos astros, porque eu sou Deus. Liberta o meu povo, deixa o meu povo ir. Obedeça a voz de Deus nesta manhã. Faraó não quis obedecer a voz de Deus, e Deus chama o povo, e antes da 10ª praga, antes de Deus mandar a pior praga daquele momento do Egito, Deus fala para o povo israelita matar um cordeiro, passarem, salgarem, mandou matar, e antes deles comerem, assar aquele cordeiro, para comerem com ervas amargas, Deus manda
pegar o sangue e passar sobre os umbrais das portas. E foi naquele momento que Deus mandou a 10ª praga, a morte do primogênito. E enquanto o povo de Deus comia, enquanto o povo de Deus festejava, enquanto o povo de Deus observava que estava chegando o maior momento deles de saírem da libertação, o povo do Egito sofria, clamava, chorava de dor pela morte dos seus primogênitos. E o que eu quero dizer nesta manhã para você: obedeça à voz de Deus. O diabo pode estar matando por aí afora, o diabo pode estar fazendo muita pessoa sofrer, o diabo pode estar vindo furioso, mas se o sangue de Jesus estiver sobre a tua vida, vai passar por cima, nenhum mal, nada vai acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu lar, porque Deus, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Nenhuma ferramenta, nenhuma arma, nada que está preparado contra ti prevalecerá. Veio a 10ª praga, e o faraó não aguenta e deixa o povo ir. O interessante é que quando o povo estava indo, Deus diz: eu vou mudar a direção, eu vou mudar a direção desse povo, porque Deus sabia que ia ter guerra pelo caminho que eles iam. E Deus disse: olha, dará a volta e vai para Pierote, entre Migdom e o mar. Pierote, a Bíblia vai nos revelar que era um beco. Em Pierote se entrava, mas tinha que voltar pelo mesmo lugar, porque era um lugar sem saída. Era montanha de um lado, era montanha do outro, e o mar vermelho à frente. Mas ainda que pareça que a situação está perdida, ainda que pareça que as coisas estão fechadas, ainda que pareça que o caminho está fechado, obedeça à voz de Deus. Ainda que pareça que não tem saída, é melhor obedecer à voz de Deus do que obedecer à voz do homem, e pelo caminho largo, e pelo caminho que você vê muitas saídas. Mas Provérbios vai dizer que há caminhos que parecem reto, direito ao homem, mas são caminhos de morte. Obedeça à voz de Deus. O segredo é obedecer à voz de Deus. Faraó naquele momento pensou que os homens de Deus estavam perdidos, embaralhados. E a Bíblia vai dizer que ele pega 600 cavalos e os seus cavalheiros. E quando eu falei da 5ª praga, e a 5ª praga vai nos dizer que todos os animais dos egípcios morreram. E de onde surgiram esses 600 cavalos e esses 600 cavalheiros? Esse mesmo historiador mequita, esse rabino, ele falando sobre esse texto, ele vai dizer que na 4ª praga, alguns dos egípcios acreditaram no que Moisés estava falando e fugiram para as cidades vizinhas. Mas assim que os israelitas saíram, assim que os israelitas foram embora, essas mesmas pessoas que tiveram a oportunidade de acreditar na voz de Deus, pegaram seus cavalos, pegaram seus cavalheiros. Olha, Faraó, se é para perseguir o povo de Deus, está aqui, persegue, mata. Tem pessoas que têm oportunidade de ouvir, tem pessoas que têm oportunidade de uma vida nova, tem pessoas que estão tendo oportunidade de viver mais um pouco numa vida de abundância, mas prefere na primeira oportunidade que tem, na primeira oportunidade que chega para perseguir o povo de Deus, entrega seus cavalos, entrega sua língua, entrega suas finanças, entrega suas riquezas para perseguir o povo de Deus. Mas o que eu quero dizer nesta manhã para você: obedeça. Porque o que eu mais quero te alertar nesta manhã é que Deus, no momento certo, no momento exato, Deus ainda afoga cavalos e cavaleiros só para provar que Ele é Deus. Deus ainda está na frente, Deus ainda está no comando, Deus ainda está na frente da tua história, Deus ainda está na frente da tua vida. Simplesmente basta você obedecer.
O povo continuou a sua jornada. O povo continuou a sua caminhada. Mas na primeira oportunidade, a Bíblia diz que o povo começou a orar. O povo começou a clamar a Deus. O povo começou a buscar a Deus. Mas quando viram os cavalos, quando viram os cavalheiros, quando viram aqueles que lançavam lança, eles temeram, estavam orando, mas quando levantaram, começaram a murmurar. Para de murmurar, meu irmão. Para de reclamar, meu irmão. Não é hora de reclamar, não é hora de murmurar, não é hora de falar mal, não é hora de se levantar contra a tua liderança. É momento de marchar e obedecer à voz de Deus. E naquele momento se levantaram muitos contra Moisés e dizia: Moisés, não tem sepulcro para que nós venhamos assim enterrar lá no Egito. Não tem sepulcro para que você viesse a trazer a nós para esse deserto, para que nós venhamos morrer. E esse mesmo historiador vai dizer que muitos pensamentos se levantaram naquele momento. Aqueles que diziam: eu vou pular no mar, mas pular no mar não é solução. Aquele mar vermelho naquele momento não tinha nenhuma condição. No menor percurso era 16 quilômetros. Na sua maior largura, 19 quilômetros de extensão. Não tinha a mínima solução, não tinha a mínima condição de ultrapassar aquele rio, porque ia morrer no meio do rio. Muitos diziam: eu vou voltar para o Egito. E o que eu quero dizer para você: voltar não é solução. Aqueles que estão lhe perseguindo, eles não estão querendo acolher você mais, eles estão querendo ali matar. Os egípcios queriam vingar os primogênitos, os egípcios queriam vingar a saída daquele povo, eles não queriam mais acolher, eles queriam matar e destruir. Havia aqueles que só murmuravam, havia aqueles que só reclamavam. Mas esse mesmo historiador vai dizer que no meio daquele grupo, havia um grupo que mesmo desarramado, havia um grupo que mesmo sem ter nenhuma condição, mesmo sem ser homem de guerra, eles disseram: mesmo que aconteça, mesmo que nós perecemos, mesmo que nós fiquemos aqui, eu estou pronto para guerrear em o nome do Senhor Jesus. É quando Deus se levanta através de Moisés, fala através de Moisés e fala àquele povo e diz que o povo se cale, se acalma, tenha calma, porque eu estou agindo a teu favor. As horas estão se avançando. Eu não quero ir mais além porque as horas se avançaram, mas naquele momento Deus estava dizendo para aquele homem: a peleja não é tua, a peleja é minha e eu vou pelejar por vocês. E Deus naquele momento levanta em favor daquele povo. O povo atravessa o mar vermelho. Deus diz simplesmente: marche. Deus não disse que ia abrir o mar. Deus não disse que o mar estava aberto. Deus simplesmente disse: marche. Obedeça a voz de Deus. E nesse momento eu levo você neste manhã. E eu quero dizer para você com muita clareza: obedeça a voz de Deus nesta manhã. Ouça a voz de Deus nesta manhã, em o nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não rejeite, não endureça, aceite a Jesus. É momento de reconciliação. Você que está afastado de Deus, reconheça o seu pecado, reconheça que Deus é na sua vida e mude de direção. Volte para Jesus. Reconheça o seu pecado. Você que ainda não aceitou a Jesus na sua vida, aceita a Jesus nessa manhã, porque Deus, Ele quer fazer da sua vida algo glorioso, e Ele tem lugar no céu para você. Ele está preparando lugar no céu para você, mas simplesmente obedeça a voz de Deus. E eu me despeço nesta manhã dizendo a todos: não perca a sua oportunidade. Obedeça a voz de Deus.
aceite a Jesus, não perca tempo, a oportunidade chegou para sua casa, não faça como muitos têm feito por aí, faça como Zaqueu. Jesus disse, está chegando, chegou salvação na tua casa hoje. Se redima, faça como Zaqueu, se redima com Deus, aceite a Jesus, é momento de oportunidade, obedeça à voz de Deus. E eu me despeço dizendo que Jesus, Ele te ama, no nome de Jesus. Tenha uma segunda-feira de paz, de amor, na presença desse Deus Todo-Poderoso.